Queridos amigos, irmãos do Ideal Espírita, que Jesus nos abençoe a todos e nos dê a sua paz. Vamos terminar a leitura do terceiro capítulo da segunda parte do livro Nas Voragens do Pecado. Este livro que traz toda uma história daquelas primeiras criaturas que aderiram à reforma luterana. E exatamente por isso, porque a corte francesa e ainda a própria Igreja Católica achava isso um perigo, naquela época em que foi narrado o livro que se desenrolou essa história, os protestantes ou os reformistas eram chamados de huguenotes e eram simplesmente trucidados de acordo com a posição de algum pessoa influente na corte, como era Luís de Narbonne. Então toda a história, todo o drama se desenvolve exatamente a partir de que um capitão da fé, um fanático religioso, resolver, até por influência de Catarina de Médicis, a destruir uma família de criaturas boas, que eram os Bretencourt de la Chapelle na época e que pregavam o bem e o amor entre os seus cômpares através da religião reformada. Estamos agora em pleno baile para a apresentação de Ruth e Carolina, aquela sobrevivente, a única sobrevivente da família dos Bretencourt de la Chapelle, que diante da tragédia acontecida à sua família, jurou vingar-se de forma cruel e decisiva de Luís de Narbonne, que foi o comandante daquela ação tão torpe e tão difícil. Vejamos então que nós, quando terminamos a leitura na semana passada, no programa passado, nós estávamos exatamente vendo as elucubrações de Reginaldo de Trulles, que nessa época era também um soldado a serviço da rainha e da igreja e muito amigo de Luís de Narbonne. Então Reginaldo de Trulles, apreensivo, viu aquele baile que era para a apresentação de Ruth e Carolina à sociedade, e aliás a apresentação como se ela fosse Otília de Lavigne, a esposa de Luís de Narbonne. Ele viu então o baile terminar, os convidados deixarem lentamente os salões iluminados, o silêncio pesar sobre os grandes corredores do palácio. E ele então retirou-se, ele próprio montando guarda ao seu duque, e não conciliou o sono naquele término de madrugada, meditando sobre o que deveria tentar em face de tão caprichosa circunstância. Pensara em escrever à dama dos cabelos de ouro, participando-lhe de que fora descoberta e exigindo uma fortuna para guardar silêncio, ou ainda a proteção junto do marido a fim de galgar facilmente a sociedade em que agia. Obtemperou, porém, consigo mesmo, que a linda mulher, se arriscara a tão perigosa aventura, era que estaria disposta às mais violentas atitudes, mesmo à perda da própria vida, pois que uma de La Chapelle, casando-se com Luís de Narbonne sob o nome suposto, 2 meses depois do massacre de São Bartolomeu, somente o faria visando a algo de terrível e odioso, estando, portanto, muito bem preparada para qualquer eventualidade. E tremeu o intrépido Reginaldo de Trulles, apavorado ante a previsão do que para si próprio resultaria se irritasse aquela menina frágil, em cuja personalidade reconhecia um incompreensível poder de magia para penetrar o próprio Louvre
sob um falso nome, enganar Catarina de Médicis, ludibriar Narbonne, cativar e engodar com os seus encantos pessoais aquela corte que ele acabava de contemplar reverente ante seus inúmeros predicados. Durante o dia, viram-no taciturno e mal-humorado. À tarde, no entanto, dispôs-se Reginaldo a assistir aos ofícios religiosos em Saint-Germain. Conservava-se posternado entre o povo, imerso em meditações como era de uso, se afetar desde que rompera as matanças de hereges. Quem o observasse assim, humilhado, irreverente a um canto da igreja, julgá-lo-ia abstraído em santas confabulações com os céus. A verdade era, porém, que o cavaleiro de Trullis só tinha um pensamento. Somente se agitava em torno de uma preocupação desde a véspera: denunciar a Formosa de la Chapelle. Nem por um momento se deixou enternecer a ideia de que aquela pobre criança poderia estar sendo presa de amarguras inconsoláveis, visto que tudo perdera com o desaparecimento da família, e cujos desorientados atos responderiam pela intensidade do desespero que lhe extravasaria da alma ferida por aqueles mesmos que lá estiveram a aplaudi-la durante o baile. Subitamente, vislumbrou ao longe, retirando-se ao pé do altar, a figura cabisbaixa de Monsieur de B., a quem sabia que era mestre e antigo tutor do conde de Narbonne, e ideia genial lhe aflorou na mente, sedenta de lutas e dramas tumultuosos. Haveria confissões. Monsieur de B., como sempre modesto e prestativo para a posição que desfrutava, atenderia às ovelhas penitentes ao confessionário, então muito frequentado pelos fiéis. Desejando, entretanto, prevenir o velho religioso da importante confissão que acabara de resolver, escreveu algumas palavras num retalho de papel que a custo conseguira com um leigo que servia na fiscalização, e fez que este mesmo as levasse àquele Monsieur de B., já aboletado no seu posto de perdoador de delitos alheios, que desdobrou o bilhete em silêncio e leu enquanto o carregava à fronte. Monsenhor, dizia o bilhete, necessito urgentemente confissão convosco. A honra de uma pessoa que vos tem sido muito cara desde a infância encontra-se ameaçada e tenho valiosas revelações a fazer. Levava a assinatura singela que Monsieur bem conhecia. Evidentemente, o assunto se referia a Luís. O velho sacerdote amarrotou vivamente o papel, interessando-se pelo penitente. Fervoroso crente, piedosa ovelha a quem os demais fiéis contemplariam sinceramente submissa, Reginaldo acercou-se do confessionário e relatou ao antigo tutor de Luís de Narbonne a singular descoberta do baile da véspera, depois de declarar sua condição de oficial da guarda de Guise e pedindo hipocritamente conselhos para o que deveria tentar. Discreto e digno, Monsenhor pronunciou apenas essas únicas palavras após ouvir o minucioso relatório. Agradeço-vos o zelo demonstrado, senhor oficial. Guardai segredo, porém, da descoberta que fizestes, a qual causaria a vossa ruína pessoal se fosse propalada.
Para o velho religioso, semelhante revelação não constituiria surpresa. Esperava mesmo, dentro de curto prazo, poder averiguar a verdade em torno da personalidade mais que suspeita da esposa de Narbonne. Monsenhor conhecera as famílias de La Chapelle e de Lavigne Raymond, o bastante para poder distinguir das feições da suposta Otília os traços característicos da primeira e não da segunda. Sabia que uma dama dessa última raça estivera para contrair matrimônio com o varão de La Chapelle. O coronel Arthur de Lavigne Raymond, seu antigo discípulo, antes de seguir para o estrangeiro, havia com ele confidenciado a respeito, rogando-lhe conselhos acerca do projetado consórcio da irmã, não obstante omitir o prenome desta, tendo ele mesmo, Monsenhor, advertido o ex-discípulo de que não seria aconselhável a aliança por todos os motivos, mormente, quando eram projetadas perseguições a huguenotes no solo francês pelos poderes civis e temporais, e em virtude de ser o pretendente à aliança um huguenote de muita evidência, o que desditaria imprevisivelmente, como disse ele próprio, Monsenhor de B., que seria ocasionado essas desditas à família de Lavigne. Indicara, portanto, a internação da jovem irmã de Arthur, no convento das Ursulinas de Nancy, 3 anos antes, a título de hospedagem temporária, na esperança de que fosse o romance de amor esquecido pela impossibilidade de entendimento entre os dois jovens, escrevendo mesmo à sua madre superior, a quem muito de perto conhecia, dignidade pessoal e do respeito devido às normas da instituição a que servia, cauteloso ante a ideia do desabono que valeria para a posição de Arthur na corte e para o futuro da própria menina, a intriga desse infeliz noivado, uma vez fosse ele do domínio público. Jamais se referir ao fato, nem mesmo diante de Luís, terminando por tudo, generosamente esquecer dentro de algum tempo. Entre mentes, no dia seguinte ao da entrevista que tiveram com seu filho adotivo, da qual sério estremecimento resultara entre ambos, Monsenhor de B fizera um correio à superiora das Ursulinas de Nancy, suplicando fosse a ele revelado o nome de batismo da jovem condessa, irmã do coronel Arthur de Lavigne Raymond, por ele, Monsenhor, recomendada à instituição, e ainda o seu paradeiro, isto é, se continuava no convento conforme ordens do irmão, ou se desligara da tutela da mesma congregação. Tardara, no entanto, a resposta, somente chegando ao conhecimento do ansioso sacerdote após o casamento de Luís, ou seja, pouco antes da denúncia de Reginaldo durante o segredo da confissão. Monsenhor leu a missiva da religiosa que narrava o seguinte: a condessa, por vós recomendada, irmã do coronel Arthur de Lavigne Raymond, tendo atingido a maioridade há pouco mais de 1 ano, desejou retirar-se para suas terras, não existindo recomendações particulares para que esta casa a retivesse após a maioridade, e em virtude do seu precário estado de saúde, dispensamo-la dos nossos cuidados, visto que era uma aluna que concluíra a educação, e não uma pretendente aos véus. Retirou-se, pois, acompanhada da preceptora Blandina de Lambert,
A infeliz condessa, no entanto, já bastante enferma desde algum tempo, veio a falecer logo após os desastrosos acontecimentos que atingiram a família huguenote de La Chapelle, em cujo seio pretendia casar-se, devendo estar sepultada no Carneiro de la Vigne Raymond, em Nancy, segundo informações aqui chegadas. Otília era o seu nome de batismo. Monsenhor leu e releu a carta a sós com as próprias apreensões. Depois, com um profundo suspiro, disse a meia voz, guardando-a em seguro cofre: não há dúvida de que se trata de uma cilada, de uma trama genialmente engendrada para represálias terríveis. A esposa do meu Luís será, portanto, como bem percebi, uma descendente dos huguenotes de La Chapelle, aliás, honrados fidalgos. Mas ela não é Otília de Lavigne, como ele próprio supõe. Mas em que trevoso enredamento essa infeliz criança me comprometeu? Quem a estará dirigindo ocultamente? Talvez huguenotes poderosos que tentam desforras pavorosas? Catarina de Médicis, porventura? Não é provável que a rainha se alie a huguenotes. Mas como ousou a pobre menina arriscar-se tanto? Vamos agir, entretanto, com inteligência e humanidade, como é devido entre os que se proclamam cristãos. Não desejamos a sua perda, mas não poderemos deixar que Luís sucumba em suas mãos. A questão será salvá-lo sem a perder. Creio, meu Deus, que assim agindo, serei prudente e justo a teus olhos. Pobre Luís, de qualquer forma está desditado, pois ama essa menina perdidamente. Funesto destino trouxe ele já com o nascimento. A vida de Luís corre perigo. Que fazer? Que fazer? Porém, a inspiração não tardou a socorrer-lhe a indecisão. E certamente a justa ideia que lhe aflorou o pensamento partira bem da intervenção de entidades amigas do invisível, que, observando falar tão lealmente em seu íntimo os sentimentos de humanidade que ele possuía, o animava a uma tentativa salvadora, que, se aceita pela bela de La Chapelle, evitaria ela própria períodos seculares de lutas pela recuperação moral e espiritual de si mesma. Assim agindo, Monsieur de B incumbiu um de seus fiéis acólitos de ir à localidade indicada pela superiora das Ursulinas, isto é, a mesma Nancy, e obter das autoridades eclesiásticas competentes a certidão de morte e sepultamento da condessa Otília de Lavigne. Raymond, arma com a qual contava para convencer a si próprio como a esposa de Luís, e a este mesmo, de que se viam todos diante de lastimável e perigoso enredamento, o qual seria necessário conjurar para o bem de todos. O religioso regressara a Paris alguns dias após a denúncia de Reginaldo, com singular declaração escrita do próprio punho daquelas autoridades, afirmando que a condessa de Lavigne Raymond absolutamente não morrera, pois que deveria estar residindo em Paris naquele momento, que, contrariamente ao que Monsenhor supunha, a jovem falecida no castelo de Lavigne era sua amiga da infância, Mademoiselle de Bretencourt de La Chapelle, cuja família fora trucidada pela valente cavalaria do Sieur de Narbonne, quando dos dias benfazejos, entre aspas, de São Bartolomeu.
tendo a menina falecida em virtude de fundos abalos daí consequentes, pois que já era enfermiça de males incuráveis, estando provavelmente sepultada no túmulo de seus avós, na aldeia, próximo de La Chapelle, e não em Nancy. Ora, Reginaldo de Trulles reconhecia na esposa de Narbonne a jovem Ruth de La Chapelle. E por isso, duplamente apreensivo, Monsenhor meditou profundamente durante algumas horas, tomando após definitiva liberação. Certo de que tão estranha intriga, que resultara até mesmo em enlace matrimonial e na morte duvidosa de um importante personagem, visaria a fins vingativos contra a pessoa de seu filho muito querido, Luís de Narbonne. Então ele dirigiu-se ao palácio de Narbonne, pretendendo entender-se com a jovem desposada. O capitão da fé recebeu com atenciosas efusões. Encontrava-se o altivo conde em seu gabinete de trabalho, consultando papéis. A um lado, junto, a rica secretária sobre um estrado onde se via suntuosa poltrona em mongol torneado. E nessa poltrona estava a falsa Otília por exigências do feliz esposo, e que quedava-se sentada a pequena harpa nas mãos, cujas cordas, de quando em vez, tirava maviosos acordes para encantar o marido. Ao ver entrar Monsenhor, desceu ela do estrado, cumprimentou solenemente, osculando-lhe a mão que lhe fora paternalmente estendida. Ele próprio, o Monsenhor, foi o primeiro a falar. Trago-vos a minha bênção, queridos filhos, com a primeira visita ao vosso lar depois que vos casastes. Não desejo, porém, perturbar vossos muitos afazeres, senhor conde. Permiti-me, portanto, retirar-me com vossa esposa, com quem terei grato prazer de conversar mais intimamente, pois, na verdade, apenas nos conhecemos, enquanto concluireis vossos despachos para ides ter conosco. Riram-se os esposos encantados. Luís permitiu a retirada da esposa, visto que era seu próprio pai, ou aquele como tal considerava que o exigia amistosamente, enquanto Ruth, acompanhando o visitante por entre sorrisos cativantes, ia confabulando consigo mesma. Eis aí o pior inimigo. Seu olhar devassa os refúgios do meu pensamento. Juraria que desconfia da verdade. Vem a mim, Otília, querida amiga, querida irmã. Vem a mim, Otília, pelo amor do teu e o nosso Carlos. Assim, queridos amigos, concluímos a leitura do terceiro capítulo da segunda parte. Como percebem, a trama se desenvolve cada vez mais terrível para os seus personagens. Agora, estamos vendo Ruth Carolina quase sendo desmascarada. Vem em seu socorro o auxílio espiritual através de Monsenhor. O Monsenhor de B, que um espírito realmente esclarecido, lucificado pelo amor às criaturas, e principalmente a Luís de Narbonne, vai tentar demovê-la da ideia de vingança. Mas ela imediatamente solicita a ação das trevas, representada pelo espírito de Otília. Ela quer que Otília venha ao seu socorro para não esmorecer. No próximo programa, iniciaremos a leitura do quarto capítulo, intitulado Anjo das Trevas. Que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz.